Olá, minha querida, olá, meu querido, tudo bem com você? Bom, caso você não me conheça, eu sou a professora Renata Orsi, eu sou coordenadora da área trabalhista aqui do meu curso, junto com a professora Magê Conde, com o professor, não, enrolei, com o professor Renato Sabino, e eu sou juíza do trabalho aqui em São Paulo, e me pediram aqui para gravar para você uma aulinha de resolução de questões, né? Você que está se preparando aí para procuradorias, para defensorias, de um modo geral, a prova é muito parecida. Então, me pediram para fazer uma aula de resolução de questões de direito do trabalho. Então, eu trouxe aqui algumas questões para a gente resolver. São questões genéricas, são questões sobre relação de trabalho, relação de emprego, contrato, algumas coisas mais aprofundadas. Mas para você ter uma noção de como isso cai nos concursos, tá bom? O direito do trabalho nos concursos de procuradorias e defensorias, embora ele seja uma matéria periférica, digamos assim, né, que não é o foco do estudo de vocês, eu sei, ele derruba muita gente, porque você tem que ter em mente que, assim, um procurador, ele atua em direito do trabalho. Aliás, sei lá, numa pauta de 18 audiências que eu faço no dia, pelo menos uma meia dúzia tem órgão público no polo passivo. Então, o procurador, ele atua em direito do trabalho, por isso que costuma ser determinante, sabe? O cara saber direito do trabalho é determinante realmente no concurso e às vezes até numa segunda fase, né? Então, por isso que a gente tem as aulas aqui, a gente tenta aprofundar ao máximo, tá bom? Eu sei que você vai ter as aulas regulares depois, eu já tô aqui gravando todas, atualizando todas as aulas aqui do nosso curso, mas por enquanto, acho que deu pau aqui. Ah, não, deu certo. Por enquanto eu trouxe algumas questões, então, para você. Ó, não se assuste, tá? A questão de 2018 tá antiga, não. Procurei pegar as melhores questões, independentemente do ano, desde que, obviamente, sejam posteriores à reforma trabalhista. E é isso que você tem que fazer para estudar, tá bom? Pegar sempre questões posteriores à reforma, que senão dá muito trabalho atualizar, enfim. Então vamos lá, vamos ver essa primeira questão. Olha só. Para caracterizar. Então, desculpa. Em relação. Eu fui direto para as alternativas. Mania, mania. Em relação aos sujeitos do contrato de trabalho, conforme previsão contida na CLT. Para a caracterização da figura do empregado, levar-se-ão em conta as distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, bem como entre o trabalho intelectual, técnico e manual. B. O trabalho realizado no estabelecimento do empregador se distingue daquele executado no domicílio do empregado e do realizado à distância para efeitos da caracterização da relação de emprego, mesmo caracterizados, caracterização, caracterizado, enfim, os pressupostos da relação de emprego. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessários para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. As instituições de beneficência e as associações recreativas não se equiparam ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego, em razão da ausência de finalidade lucrativa. A empresa, letra E, que estiver sob direção, controle ou administração de outro integre grupo econômico, será responsável subsidiariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego da empresa controladora. Você percebeu que assim, é uma mistureba de temas aqui. A gente tem tema de empregado, tem tema de empregador, a gente tem um montão de tema, tem grupo econômico, né? Mas basicamente estamos falando mais de empregado e empregador. Então vamos lembrar disso aqui? Só tomar uma aguinha aqui. Mas ó, não é aula teórica, tá, gente? Então eu não vou ficar dando, explicando aqui teorias e mais teorias. Vamos direto ao ponto. Peraí, deixa eu só mexer aqui. Então, vamos lá, né? Alternativa por alternativa. Ó. Primeira coisa, para a caracterização da figura do empregado, levar-se-ão em conta distinções relativas à espécie de emprego, à condição de trabalhador, bem como o trabalho intelectual, técnico e manual? Resposta: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Deixa eu trocar aqui o material para eu colocar uma lousa para você. Peraí, deixa eu só trocar. Olha só. A gente tem uma regra muito. Apareceu, né? Ótimo. A gente tem uma regra muito, muito importante na CLT, lá no artigo 3º. Na verdade, se você pegar o artigo 3º da CLT, você vai ver que ele traz o conceito de empregado. E eu acho que você se lembra que o empregado é aquela pessoa que trabalha com o SHOP. Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Então, o empregado trabalha com o SHOP, subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Se você
Se falta alguma dessas características para você, você não é um empregado, você não tem relação de emprego, você só tem uma relação de trabalho. Agora, o que nos interessa aqui para essa questão é o parágrafo único desse mesmo artigo. No parágrafo único do artigo 3º, nós temos a previsão exatamente inversa à da questão. Ou seja, se você pegar, você pode pegar para ler, mas eu vou voltar aqui para a questão. O parágrafo único, ele fala aqui, ó, que não haverá. Então, para a caracterização da figura do empregado, não serão levadas em conta distinções relativas à espécie de emprego e à condição do trabalhador, bem como no trabalho intelectual, técnico e manual. Você não pode fazer distinção entre o trabalhador intelectual, o trabalhador técnico, o trabalhador manual. Deixa eu só arrumar aqui que tá meio torto, pronto. Para a caracterização da relação de emprego, para a caracterização do empregado. De jeito nenhum, gente. Empregado é empregado. Não interessa se você tem um trabalho manual ou um trabalho intelectual. Você vai ser empregado, tá? Do mesmo jeito. Então, segura aí que eu vou tentar mexer numa coisa aqui. Você não vai ver. Eu vou pausar e vou tentar mexer num negócio. Já volto, peraí. Você nem percebeu porque eu pausei a aula, mas eu consegui fazer um bem bolado aqui que vai ficar melhor para a gente resolver as nossas questões. Olha só, eu consegui colocar na nossa lousinha, ó, as questões. Não ficou muito, muito, muito bom, mas eu consigo pelo menos escrever aqui que no PPT eu não estava conseguindo. Então, ó, essa daqui tá errada. E o fundamento legal, né, para que ela esteja errada, é esse artigo que eu comentei com você. O artigo 3º, parágrafo único da CLT. Não pode ter nenhum tipo de distinção, ao contrário do que está escrito aí, tá bom? Beleza. E essa letra B? Existe diferença entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, no domicílio e à distância, para efeitos de caracterização da relação de emprego? O que você acha? Para fins de caracterizar alguém como empregado, para fins de caracterizar alguém com shop, lembra? Para verificar se alguém tem o shop. Tem diferença se a pessoa vai todo dia na empresa, se a pessoa trabalha de casa, se é um teletrabalho, se ele é externo, por exemplo, é um motorista. O que você acha? De jeito nenhum, gente. Ó, artigo 6º da CLT é o mais importante para a gente aqui. Entenda que não é um requisito da relação de emprego a pessoa trabalhar dentro da empresa, trabalhar no estabelecimento patronal. Ela pode trabalhar de casa, ela pode trabalhar da rua, ela pode trabalhar do celular, ela pode trabalhar de como é que chama esses negócios, tipo WeWork, Workspace, enfim, ela pode trabalhar de qualquer lugar. Os requisitos da relação de emprego são subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Se eu tiver esses 4 requisitos, você vai ser empregado de qualquer lugar onde você estiver trabalhando. Então, não tem nenhuma distinção, tá? Ó, a gente tem 2 questões sobre grupo econômico. Então, essa aqui e essa aqui. Vamos deixar para o final? Vamos ver se essa outra não tá certa aqui das instituições de beneficência? Aí eu vou te perguntar, hein? Figura do empregador. Deixa eu já colocar aqui para você. O artigo 2º da CLT trata da figura do empregador. E aí eu pergunto, será que uma instituição beneficente, será que uma associação, um clube, por exemplo, né, uma associação recreativa, podem ser empregadores, perdão, empregados não, né? Podem ser empregadores? Será que uma ONG pode contratar um empregado? Será que a APAE, a ACD podem contratar? Será que o Clube Pinheiros pode contratar empregados? Resposta. Claro que sim, gente. Tá totalmente errado isso que tá na questão. Essa história de que, mas o fato, eles não se equiparam ao empregador porque eles não têm finalidade lucrativa. Ó, uma dica boa para você. Peraí, deixa eu fechar meu PPT aqui, que agora tá uma confusão, tá um monte de coisa aberta, pronto. Uma dica boa para você decorar é assim, ó. Eu gosto de dizer para os meus alunos: qualquer coisa que contrata empregado é empregador. Qualquer coisa, a palavra é essa, qualquer coisa que contrata empregado é empregador. Então, é uma empresa que contratou empregado, é empregador. Uma pessoa física contratou empregado, é um empregador. Um clube contratou empregado, é empregador. Um condomínio, entendeu? O coisa. Condomínio é ente despersonificado, lembra? Espólio é ente despersonificado. Massa falida é ente despersonificado.
Tudo isso contrata empregado. Então você vai decorar qualquer administração pública. Administração pública, né? Não é coisa, mas você entendeu? Qualquer coisa, genericamente, que contrate empregados é empregador, incluindo uma instituição beneficente, uma associação, tá bom? Vamos pensar dessa forma? Eu sei que é estranho pensar, parece que a gente está coisificando, não é isso. Qualquer coisa, até um condomínio, que é um ente despersonificado, que contratar empregados, ele é empregador, tá? E aí fica fácil. Agora, lógico que essas três, você percebe, essa questão aqui eu considero uma questão fácil, tá bom? Pro nível de prova, né, que vocês vão fazer. Essas três assertivas, a B e a D, elas são tranquilas, né? A C e a E são as mais chatinhas, vamos colocar assim. Por que elas são as mais chatinhas? Porque elas tratam da figura do grupo econômico. Eu vou colocar aqui, é o artigo 2º, parágrafos 2º e 3º, que tratam do grupo econômico. Então, não é só o segundo, é o segundo, parágrafo 2º e 3º. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui que talvez dê errado. Não, deu certo. Eu preciso lembrar com você que a gente tem 2 tipos de grupo econômico. No direito do trabalho, né, a gente tem 2 tipos. A gente tem o grupo por subordinação e a gente tem o grupo por coordenação. No grupo por subordinação, eu tenho a famosa holding. Então, eu tenho aqui uma empresa mãe, holding, que tem várias empresas abaixo dela, não é matriz e filial, você sabe. Então, é uma holding, tem uma empresa mãe que abaixo dela tem várias outras empresas. Tem aqui, então, sei lá, se você pensar na General Electric, GE, é a empresa mãe, que tem a GE que faz televisão, a GE que faz máquina de hospital, a GE que faz geladeira. Isso aqui é caso clássico de grupo por subordinação. Já no grupo por coordenação, a gente não tem uma mãe, não tem uma empresa que subordina as demais. A gente tem o quê? Uma empresa que tem relações comerciais com outras 2, por exemplo. Essa daqui tem relações comerciais com outras, e essa daqui tem relações comerciais com outras, e assim vai indo. A gente tem um emaranhado de empresas que mantém relações comerciais entre elas, tá? Esse é o grupo por coordenação. Nos 2 casos, a solução jurídica trabalhista é a mesma. Que solução? Você tem um empregado que trabalha para uma empresa do grupo. Se ele não receber verbas, todas respondem de forma solidária. Vale para as 2? Vale para as 2. Uma pessoa que trabalhou para D não recebeu nada? Todo mundo responde de forma solidária. Então, você deve se lembrar disso. A responsabilidade do grupo econômico é uma responsabilidade solidária. Todas as empresas do grupo têm responsabilidade solidária. Ok? Vamos tentar voltar então para a nossa questão. Eu não preciso sair daqui, peraí, só voltar. Eu tô perdida, mas vai dar certo, tá? Vai dar certo, deixa eu só voltar. Essa aqui, ó. Então, a gente tem a letra C, ó. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessários para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Será que eu, juíza, posso caracterizar um grupo econômico com base simplesmente em os sócios serem os mesmos? Então, lembra daquele emaranhado que eu fiz ali? Os sócios de todas as empresas têm um sócio em comum a todas as empresas, o João. Será que é grupo pelo simples fato de o sócio ser comum? Não sei. Vamos ver aí. A empresa que estiver sob direção, controle ou administração de outro integre grupo econômico será responsável subsidiariamente? É isso? É solidariamente. Então, essa aqui não é. Essa aqui é, gente. Então, tomando uma aguinha. Quase morri. Então, assim, funciona assim. Pera, pronto. Hoje, realmente, tá na CLT que a mera identidade de sócios, tá no parágrafo 2º, terceiro. A mera identidade de sócios não é suficiente para caracterizar o grupo econômico. Repito, a mera identidade de sócios não é suficiente para caracterizar o grupo econômico. Por que não? Como funciona?
Lógico que a identidade de sócios é um indício, óbvio, tá? É um indício. Se eu perceber que tem o Paulo, João, né, sei lá, enfim, que é sócio de todas, eu percebo que tem o mesmo sócio para todas as empresas. Eu vou desconfiar? É um indício, mas eu não posso dizer que só por isso elas têm grupo econômico. Não, para ter o grupo econômico precisa ter isso que está na questão, que elas têm que ter relações comerciais, elas têm que ter um interesse, um interesse econômico integrado. Então, assim, aí na prática a gente olha, por exemplo, se elas foram representadas pelo mesmo advogado, se levaram o mesmo preposto em audiência. Então, a gente vai olhar essas outras coisas, que não apenas a existência de sócios em comum, tá bom? E isso está expresso na CLT. Beleza? Então vamos ver aqui, a alternativa correta dessa questão é a C, de casa. Tranquila, né? Essa aqui é assim, é o que eu falo para você, assim, é matéria periférica e a gente tem bastantes questões, assim, que são tranquilas, tá? Essa daqui é uma questão bem tranquila. Certo? Tudo bem? Então vamos para a próxima? Acho que a próxima é um pouquinho mais chata. Sim. Essa aqui, gente, é uma questão. Ela envolve um tema que não pegou, tá? Eu tenho que ser sincera com você. Esse tema aqui não pegou. Foi um tema da reforma trabalhista, um tema que foi inserido na CLT pela reforma trabalhista, mas assim, as empresas não gostaram e hoje em dia ninguém usa isso. Só que veja, a questão de 2024 caiu em prova, embora não seja da prática processual acontecer isso no dia a dia, a gente tem questões caindo em prova. Então vamos ler? Se você já começou a ler, você sabe do que eu estou falando. Vamos lá. A ONG Serra Verde contratou técnicos de análises biológicas por meio de contrato de trabalho intermitente. Foi esse bicho que não pegou, tá? Mas eu vou colocar aqui o contrato de trabalho intermitente. Ele está na CLT, no artigo 452A e seguintes da CLT. Dica de amiga. Você que vai prestar qualquer concurso aí, não apenas de procuradoria, mas qualquer concurso, dá uma decorada nesse artigo, porque a gente quase não tem questões doutrinárias, questões jurisprudenciais sobre esse tema. Então, quando cai alguma coisa, é o que está no artigo. Então, mas vamos lá. Então, tá. Então, a ONG lá contratou técnico de análises biológicas por meio de contrato de trabalho intermitente. Depois de 18 meses de sua contratação, Tício, um dos técnicos de análises biológicas, questionou judicialmente a relação jurídica contratual, sob o fundamento de que somente foi convocado para a prestação de serviços nos 2 primeiros meses após a contratação, com 40 horas mensais. Agora, pretende a rescisão indireta do contrato de trabalho, com a justificativa de que o empregador não realizou novas convocações e, com isso, ensejou redução sensível do trabalho e da remuneração. Deixa eu grifar isso aqui para eu já lembrar com você, que é rescisão indireta. Lembra desse conceito? Daqui a pouco a gente volta. Beleza. Tá. Para a adequada solução da demanda judicial, é correto afirmar que sem a prestação habitual de serviços, não se justifica a celebração do contrato de trabalho, configurando violação grave dos deveres do empregador e, realmente, ensejando a rescisão indireta do contrato. B. O período de inatividade é considerado tempo à disposição do empregador e a ausência de convocação por mais de 6 meses seguidos importa na redução do trabalho do empregado e afeta sensivelmente a importância salarial, justificando a rescisão indireta do contrato. C. Não há relação de emprego, apenas relação de trabalho, sendo que o empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. D. No contrato de trabalho intermitente, a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas, nossa, que específico, pois é, regidos por legislação própria. E, finalmente, incorporado à CLT com a reforma trabalhista de 2017, letra E, o contrato de trabalho intermitente deve ser obrigatoriamente celebrado por escrito, com indicação prévia dos períodos e dias da prestação de serviços e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo. Eu vou te contar uma coisa. Por mais que você
não tenha estudado a fundo, tá? Chegando numa prova de concurso como essa daqui, por mais que você não tenha estudado a fundo o contrato de trabalho intermitente, se você tem uma noção do que ele é, você acerta essa questão. Tem muita coisa que a gente resolve assim, tá? Eu tenho uma noção, eu não estudei a fundo, eu não tenho muita certeza, mas eu tenho uma noção. Eu vou te falar o que é o contrato de trabalho intermitente, caso você não saiba. O contrato de trabalho intermitente, ele também é conhecido como contrato zero hora, Zero Hour Contract. E foi uma brilhante ideia da reforma trabalhista, dos empresários que fizeram a reforma, que aconteceria da seguinte forma. É um contrato escrito, tá? Necessariamente escrito. Tem alguma questão aqui que fala que ele tem que ser escrito, tem mesmo. Aqui, ó. Necessariamente ele tem que ser escrito, porque aí eu lembro com você de uma outra característica do contrato de trabalho. Você viu que eu escolhi as questões a dedo para poder ficar falando de um monte de coisa, né? Pelo menos desse começo aqui do direito do trabalho. Uma outra característica do contrato importante é que o contrato de trabalho ele pode ser verbal, ele pode ser tácito, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, depois, artigos 442 e 443 da CLT. Vale a pena você dar uma olhadinha para você lembrar que o contrato de trabalho ele é totalmente informal. Ele pode ser um contrato escrito, verbal, ele pode ser até tácito. Ninguém nunca conversou, mas um tá trabalhando pro outro, tem vínculo. Acabou. Aí voltando, o contrato intermitente é uma exceção, porque o contrato de trabalho intermitente necessariamente tem que ser escrito. Quer anotar as outras exceções? Ó, contrato de trabalho intermitente tem que ser escrito, aprendiz tem que ser escrito, temporário tem que ser escrito, tá? Já que você tá, vamos falar de um monte de coisa de direito do trabalho, ó, intermitente, aprendiz e temporário tem que ser escrito. Tem uma divergência sobre teletrabalho, mas depois eu vou falar porque tem questão também que vai aparecer ainda hoje. Mas voltando. Então, o contrato intermitente, a ideia seria assim, você faz um contrato escrito com um empregado. É um empregado, então tem vínculo de emprego. Tem todos os requisitos, tem subordinação, tem habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Porém, é uma pessoa que não necessariamente trabalha sempre. É uma pessoa que é convocada a trabalhar quando você precisa dela, tá? Deixa eu só dar um passo atrás aqui, ó. Uma das alternativas fala que não tem relação de emprego, é a C. Ela não é. Não é ela. Necessariamente tem relação de emprego. Esse cara ele vai ter vínculo, ele vai ter anotação na carteira. Só que a anotação na carteira dele vai ser como intermitente. Trabalhador intermitente. Ele sabe que ele vai ser chamado para trabalhar quando a empresa precisar. Aqui é o que é um negócio? Técnico de agentes biológicos, né? Mas esse contrato, gente, ele é muito comum como é que chama isso? Em grandes magazines, sabe? Tipo Magazine Luiza, Casas Bahia. Eles gostam de contratar esse tipo de trabalhador nas épocas de Black Friday, Dia das Mães, sabe? Então, na verdade, não é que eles gostam de contratar, eles mantêm o cara lá no cadastro deles e eles, em sequência, né? Assim, fica lá. Aí, tem Black Friday, por exemplo. Vamos convocar o João, que já tá no cadastro. Mas assim, entenda que esse cadastro é um vínculo de emprego, tá? Então a pessoa tá contratada, ela faz parte do quadro de empregados do Magazine Luiza, só que o Magazine Luiza só chama essa pessoa de vez em quando. Então, vai ter uma venda aqui, não sei o que ela chama o João, certo? Mas tem vínculo. Isso é importante. Mas tem habitualidade? Tem, porque entenda que a habitualidade não significa você trabalhar todo dia, você prestar serviço todo dia, não. Você tem que se inserir na atividade empresarial. E essa pessoa está inserida na atividade empresarial, então ela tem vínculo. Tá, mas como eu estava dizendo, é uma pessoa que não vai trabalhar necessariamente todo dia. Pode ser que ela trabalhe todo dia, mas ela vai ser chamada para trabalhar quando a empresa precisa. Então, ela alterna períodos de inatividade. Ó. Tem uma questão que fala aqui, isso e aqui, ó. Realmente, assim, é um trabalho que alterna períodos de prestação de serviços efetiva e de inatividade, tá? Ok. Que mais que eu posso falar? Tá. Aí, o que acontece? Você vai ser chamado para trabalhar, não é? Que eu disse para você, vai ser chamado para trabalhar. Tem uma alternativa aqui que eu já rabisquei, que é a C,
que fala que tem que chamar com pelo menos 3 dias de antecedência. Isso tá certo, tá, gente? O trabalhador intermitente, ele tem que ser chamado para trabalhar com pelo menos 3 dias de antecedência. E aí ele tem um dia útil para responder. No fundo, eu costumo dizer que ele tem um dia útil para aceitar. Porque se ele ficar quieto, se ele não se manifestar, presume-se que ele não aceitou. Então, ele tem um dia útil para aceitar. Se ele ficar quieto, eu presumo que ele não aceitou. Mas eu sempre tenho que te chamar com 3 dias corridos, e tá certo, de antecedência. Se foi chamado, você tem um dia útil para aceitar. Senão, eu parto do pressuposto de que você não aceitou. Tá, deixa eu ver o que mais que eu consigo falar aqui. Beleza. Ó, você consegue ver que a A tá errada? Mas deixa eu só falar uma outra coisa. Eu misturo aqui. Eu não, né? A questão mistura o trabalho intermitente com a rescisão indireta. Você lembra da rescisão indireta do contrato de trabalho? É a justa causa do empregador. Eu vou deixar um espacinho aqui de propósito. É a justa causa do empregador. O artigo 483 da CLT consagra a disciplina da justa causa patronal, que se chama rescisão indireta do contrato de trabalho. Você tem que entrar com a ação pedindo a rescisão indireta, porque empregador nenhum vai chegar e falar: nossa, eu cometi justa causa, pobre. Não, coitado, desculpa, né? Não. Você tem que entrar com uma ação. E aí a gente tem várias hipóteses de rescisão indireta. Uma das hipóteses que está na linha G desse artigo é justamente a redução das tarefas de um empregado que recebe por tarefa de forma a reduzir seu salário. O que foi que aconteceu com esse cara? O Tício, ele era um intermitente, né? E aí ele foi contratado dessa modalidade. Aí nos primeiros 2 meses ele teve trabalho, 40 horas mensais, trabalhou 40 horas, bastante, né? Ele foi chamado, tal, foi ótimo, depois parou. Aqui, depois de 2 meses, o empregador não realizou novas convocações. E ele está dizendo, rescisão indireta do contrato. De tudo que você aprendeu até agora sobre rescisão indireta do contrato, o que você me diz? Resposta, não é rescisão indireta, gente. É da natureza desse contrato que você não trabalhe. O Tício deu sorte, porque nos 2 primeiros meses ele foi chamado direto. Mas poderia também não ter sido chamado nesse período. Aí você vai falar assim pra mim, Renata, e ele ganha? Ganha. Quase que eu engasguei. Ele ganha pelo período trabalhado. Ele ganha pelas horas trabalhadas. E realmente aqui fala, que ele recebe o valor da hora de trabalho que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo. É verdade, a gente calcula o salário mínimo hora e essa pessoa tem que receber pela hora trabalhada e nunca pode ser menos do que o salário mínimo hora. Mas você só recebe se você trabalha. Então o Tício aqui nos 2 primeiros meses trabalhou 40 horas mensais, recebeu. Depois, não foi mais chamado, parou de receber. Mas é da natureza do contrato de trabalho intermitente. Os caras que trabalham lá nas Casas Bahia, na Black Friday, eles trabalham só nas horas trabalhadas. Só quando chamam e só ganham pelas horas trabalhadas. Na verdade, você recebe o valor da hora, mais proporcional de férias, de 13º e fundo de garantia. Você recebe tudo na hora, ali. Então, você já vai receber o proporcionalzinho de férias, sabe? Trabalhou um dia. Você vai receber o equivalente a não sei quantos avos em relação às férias. Olha que loucura, tá? Você recebe tudo ali na hora. Mas é da natureza do contrato. Por isso que ele se chama contrato 0 hora, Zero Hour Contract. É um contrato, inclusive, que a gente copiou dos ingleses, né? Porque os empresários, Michel Temer e tal, acharam que a gente estava na Inglaterra, na Suécia, né? Para fazer a reforma e tal. Não deu certo, não pegou. Mas foi copiado dos ingleses isso. Então, é essa ideia. Você é contratado para talvez trabalhar. Eu ia falar, você é contratado para não trabalhar, mas não, é para talvez trabalhar. Então não é rescisão indireta, não tem falta grave do empregador a justificar a rescisão indireta. Entendeu? Vamos ver as alternativas que agora é que a gente consegue resolver. A gente já sabe que a C tá errada, mas vamos ver as outras, Sem a prestação habitual de serviços, não se justifica a celebração do contrato, configurando violação grave dos deveres? Não, gente. É da natureza desse contrato, essa modalidade, né, de trabalho. B, o período de inatividade é considerado tempo à disposição do empregador. Sim, gente, tá? É considerado tempo à disposição do empregador. O período que você não está trabalhando, você continua vinculado. O seu contrato não é interrompido, não é suspenso, não. Seu contrato está lá, em vigor. Aí vem, e a ausência de convocação por mais de 6 meses seguidos importa a redução? Não, tudo bem.
realmente vai ter uma redução salarial, mas isso aqui eles inventaram, tá? Guarde isso, você pode ficar 10 anos como intermitente de uma empresa e trabalhar 2 dias nesses 10 anos. Tem nada a ver isso aqui. Já falei que não, que tem relação de emprego, não é só relação de trabalho. Isso aqui tá correto, tá? A notificação tem que ser 3 dias antes. No contrato intermitente, a prestação de serviços com subordinação, sim, não é contínua. Perfeito. Existe uma diferença, deixa eu já te falar isso, entre continuidade e habitualidade, tá? Continuidade significa. Oi, derrubei. Significa trabalhar todo santo dia. Nenhum contrato, na verdade, é contínuo. Né? O que a gente exige no direito do trabalho é só a habitualidade, não a continuidade. Mas esse contrato é bem específico porque ele é habitual, mas assim, às vezes o cara não trabalha por semanas, porque a habitualidade dele é diferente, é o se inserir na atividade patronal, foi o que eu te disse. Mas contínuo não é, porque o cara não trabalha todo dia, pode até trabalhar, mas não é o normal. Então, não é contínua, beleza? Ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços de inatividade. Sim, determinados em horas, dias ou meses. Pode ser que você fique um mês inteiro trabalhando, ou um mês inteiro sem trabalhar. Independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, isso. E ele não se aplica para os aeronautas, tá? É isso mesmo. É a redação do 452A. Essa aqui é a correta. Realmente, eu não sei por que raios, mas a CLT achou que seria interessante dizer, não se aplica ao aeronauta, tá? Tá, né? Eu só responderia assim, tá. E o Kiko, famoso e o Kiko, né? Então, realmente, não se aplica aos aeronautas, beleza. Tá bom, então sabemos que não se aplica. Eu gosto disso, né? Coisa que você fala, mas precisava mesmo falar? Falou. Letra E, incorporado a CLT com a reforma, tá certo. Ele tem que ser escrito, que eu te falei, mas tem que ter indicação prévia dos períodos e dias? Não. O restante está correto. Que você tem que realmente, eu não falei isso, mas você tem que especificar no contrato o valor do salário hora ou do salário dia e nunca pode ser inferior ao salário mínimo hora. Aprenda isso também, tá? Desde logo, porque isso é especialmente importante para quem presta prova de procuradoria, defensoria. Salário mínimo é salário mínimo hora. Então, essa história, o salário mínimo federal, 1.600. Ô, gente, salário, quanto que tá hoje? Mínimo 2026, 1.621, né? Eu sempre sei que é 18, mas não, é 21. O salário mínimo, no mínimo a pessoa tem que receber 1.621. Não, depende de quantas horas ela trabalha, né? Já vou falar para você, ó. Porque, na verdade, pegando aqui o salário mínimo, 1.621, é para quem trabalha 44 horas por semana, 220 horas por mês. Então, na verdade, o salário mínimo hora é R$7, meu Deus do céu. O salário é muito baixo, né? Eu pensei, eu tenho uma brincadeira que eu falo, cara, a gente respira, a gente gasta R$10. Não é assim qualquer coisa. R$10 foi. É um absurdo. O salário mínimo hora é 7. R$7, olha que absurdo, mas enfim. Sempre foi assim, né? Ainda que aumentou nos últimos anos, porque a gente teve uma defasagem grande ali em 2020, mais ou menos. Aumentou agora, mas enfim. Aí, o que acontece? No mínimo, o intermitente ele tem que ganhar isso por hora, mais proporcional de férias, etc. Pode ganhar mais, mas no mínimo isso. Então, se ele trabalhar, por exemplo, esse cara trabalhou 40 horas no mês, ele vai receber R$294. É só isso, é só isso. Mas é inferior ao mínimo, não é inferior ao mínimo, porque o salário mínimo que a gente considera é o salário mínimo hora, tá? Depois a gente fala de outra coisa para o povo da administração pública, é um pouquinho diferente, mas depois eu vou falar. Então, aqui tá tudo certo. O que tá errado nessa letra E é esse que é a indicação prévia dos períodos e dias de prestação de serviço, que aí não precisa. Tá bom, gente? Então, eu usei aqui essa questão de intermitente, eu já sabia que ela falava de rescisão indireta, falei, já vou lembrar tudo com ele. Você percebe que, assim, você tá tendo na aula de hoje meio que um apanhado de várias coisas, né? Eu quis focar na relação de trabalho e relação de emprego, mas eu quis fazer um apanhado com outras coisas também. Por isso que até tá devagar para resolver a questão, porque eu quero falar o máximo que eu puder. E sem querer, já mudei aqui, então deixa eu colocar grande, que senão eu não enxergo, pra gente falar de uma questão que está na moda. Super na moda. Super, super, super. Quem? Isso aqui, ó. Teletrabalho, tá? Vamos lá. Então, a luz... Aliás, assim, eu peguei essa questão de 2019, de Campinas, mas eu poderia ter pegado de qualquer prova, porque em todas as provas eu ia falar de magistratura, de procuradoria, defensoria, isso está caindo. Então, vamos lá.
À luz das previsões da CLT, poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias por meio de acordo verbal. B. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho, para o presencial, por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias com correspondente registro em aditivo contratual. Jesus. Tá. Eita, agora mudou. Mudou. Na hipótese de ausência do reclamante... Oi, Renata. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento de custas processuais, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo justificável a critério do juiz. Mas, Renata, é processo do trabalho? Eu pus de propósito essa questão, já vamos conversar. D. Poderá ser realizada, mas de novo, poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 30 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Letra E. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto depois de transcorrido o prazo de 30 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Aí você lê isso aqui, você fala, a professora enlouqueceu, porque mandaram ela gravar uma aula de direito do trabalho. E aí essa doida me coloca a questão de processo, não sou eu. Eu peguei de propósito essa questão porque eu achei ela maravilhosa, porque ela mistura trabalho e processo do trabalho. A gente precisa entender, gente, que eu ia falar o magistrado, mas assim, o servidor público, vou mudar, o direito, ele não é separado em caixinhas, tá? Então, assim, às vezes eu vejo o colega falando que quer prestar magistratura, eu quero fazer magistratura do trabalho. Ai, mas eu odeio empresarial, eu odeio civil e eu odeio processo civil, então por isso que eu quero ir para trabalho. Sabe quando esse cara vai passar? Nunca. Nunca, porque assim, você não tem o direito de odiar direito empresarial, de odiar direito penal. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não gosta muito de direito administrativo, mas eu não tenho o direito de falar, ai, eu odeio, eu não sei nada. Gente, o direito não é separado em caixinhas. Você precisa ter uma visão geral do direito para conseguir ser um bom magistrado, um bom procurador. Então, se você tá com essa ideia de eu vou fazer procuradoria porque eu gosto de constitucional e administrativo, o resto eu odeio, você nunca vai passar. Mude o famoso mindset. Eu detesto coaches e afins, né? Mas, enfim, mude o tal do mindset, porque senão você não vai passar. Você precisa entender que o direito é um globo. E você, como operador do direito, você tem que saber pelo menos o básico de tudo. Eu não estou dizendo para você que eu sei fazer um contrato de incorporação imobiliária. Eu não sei, não tenho a menor ideia, porque não é minha especialidade. Mas eu tenho uma noção do que seja esse contrato, das principais regras que esse contrato tem que ter, porque eu estudei isso em algum momento em direito imobiliário. Percebe? Então tenha isso sempre em mente. E aqui a gente teve uma mistureba, então, de trabalho e processo. Menos mal, né? Menos mal. Mas vamos lá, então eu vou falar bastante coisa aqui dessa questão. É uma questão sobre teletrabalho, no fundo. Só que eles quiseram botar duas outras aqui para te confundir. Isso aqui também é um negócio que eu quero falar. Banca ruim. Desculpa. Não, esse é o procurador, desculpa. Banca ruim não. Não, é banca boa, banca boa. Órgão mais esquisito. Porque é assim, você tem que entender que procurador não é só procurador do município, procurador do estado, tem muitos órgãos que tem procuradoria, né? Esses órgãos aqui, as provas tendem a ser mais fáceis. Por quê? Porque não tem tanta tradição. Você vai pegar uma procuradoria de Campinas, por exemplo, no município de Campinas, as questões vão ser muito mais difíceis, mas da Sanasa, sei lá o que é Sanasa, né? Deve ser um órgão importante, não estou minimizando, tá, gente? Mas assim, tendem a ser provas mais fáceis. Por que eu digo isso? Essa é uma prova que eu não vejo desde... Essa questão é uma questão que eu não vejo desde os anos 2000. Com 3 alternativas que estão iguais.
mudando uma coisinha ou outra. Se tem 3 alternativas iguais, mudando uma coisinha ou outra, a chance de uma delas ser a correta é muito grande. E as outras 2 estarem aqui só para confundir é muito grande, tá? Eu já te falo isso porque, assim, é técnica de resolução de questão. É técnica de resolução de prova. Então, se tem 3 questões, três alternativas idênticas, de novo, a chance de uma delas ser a correta é muito grande. Mas vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, como eu acho que eu acho que uma delas está correta, eu vou ler as outras 2, que são de processo, como eu te disse, questões processuais. Vamos lembrar? Desculpa, Rafael Brolli, professor aqui de processo, eu tô entrando na sua matéria, mas eu vou entrar assim porque eu não tô nem aí, te amo, mas eu vou entrar. Ó, o que acontece aqui? Letra C. Estamos falando sobre ausência do reclamante à audiência. Você lembra disso? Artigo 84... Errei. 844 da CLT trata da ausência das partes à audiência. E a regra é: reclamante e reclamado têm que ir. Empregado e empregador têm que ir, independentemente do comparecimento dos seus advogados. Então tem que estar lá o empregado e o empregador, independentemente dos advogados. Se for só o advogado, é como se ninguém tivesse ido, certo? O direito do trabalho tem essa particularidade. Agora, o que acontece, você sabe disso, você se lembra, se o reclamante não for? Às vezes vai até o advogado, mas o reclamante não vai. Lembra da regra? O artigo 844 da CLT prevê que haverá arquivamento. E, desde 2017, por que 2017? Reforma trabalhista, lembra dela? A previsão de que o reclamante será condenado a pagamento de custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Gente, isso mudou, tá? Antes, o que acontecia? A gente tinha a previsão de que o reclamante não ia para a audiência, vamos imaginar, né? O reclamante não apareceu na audiência, simplesmente eu arquivava, eu dava justiça gratuita para ele e isentava de custas. Hoje, eu não posso mais fazer isso. Hoje, reclamante não foi para audiência, eu arquivo e eu condeno ao pagamento de custas, mas ele tem justiça gratuita. Não me interessa, eu condeno ao pagamento de custas. A única situação em que eu posso isentá-lo de custas é se no prazo de 15 dias ele justificar a ausência e justificar a ausência por um motivo legalmente justificável. Então, ele tem que justificar a ausência por um motivo legalmente justificável e não a critério do juiz. Então, é aquilo, né? Por exemplo, eu estava até aqui contando, eu estava falando e eu lembrei, hoje aconteceu. Primeira audiência do dia, minha pauta começa às 8 e eu sou pontual. Às 8 eu começo. Reclamante não foi. Ah, tá chegando. Eu espero 10 minutos. 10 minutos. Ah, tá chegando. Depois de 10 minutos não chegou, desculpe, eu vou arquivar. E aconteceu isso, na audiência das 8 horas. Reclamante não foi, não apareceu. E, tá chegando, tá no trânsito, tá chegando. Gente, eu não posso esperar. Minha pauta é às 8. Às 8h10 eu tenho outra audiência em sequência. Eu arquivei. Aí, isenta de custas? Sempre o advogado pergunta, isenta de custas? Doutor, não posso isentar. Ah, mas justiça gratuita? Não posso isentar. Eu vou dar 15 dias para comprovar o motivo da ausência. E assim, atraso em razão de trânsito não é motivo de ausência, tá? Não é motivo legalmente justificável. O atraso, teve que ir no médico, morreu alguém. Mas assim, ainda que eu entenda, porque eu moro em São Paulo e eu sei que tem trânsito, e ainda que eu entenda que a pessoa às vezes não conseguiu em razão de trânsito, eu não posso deixar de cobrar as custas nesse caso. Porque é previsão da CLT, é previsão da reforma trabalhista. Portanto, o que está errado nessa daqui, ó?
Tá errado esse finalzinho, a critério do juiz. Não, tem que ser motivo legalmente justificável, ok? Deu certo, gente? Então, essa daqui tá errada por isso, artigo 844. Ah, deixa eu falar uma coisa, já que estamos falando tudo. Cuidado, porque... Ai, eu vou conseguir colocar de outra cor, acho. Ó. Cuidado, porque tem aquela ADI 5766 do STF, que tem muito advogado que fala assim... Ai, mas tem uma decisão do STF, Excelência, que isenta de custas nesse caso. Cuidado, não tem. Isso é mito. Essa ADI 5766, ela tratou da cobrança de honorários periciais e honorários advocatícios do beneficiário da justiça gratuita. A reforma cobrava honorários advocatícios e periciais, né? Ela determinava a cobrança, na verdade, de honorários advocatícios e periciais do beneficiário da justiça gratuita. O STF declarou isso inconstitucional, mas ele não mexeu no arquivamento, não mexeu nessas custas de audiência em razão da ausência do reclamante. Então, tem que pagar custas, não tem jeito, tá bom? Não tem choro nem vela, como diria minha mãe. Beleza, gente? Então é isso. Essa tá errada. Vamos na letra E? A letra E trata de protesto de decisão transitada em julgado. Protesto de decisão de execução trabalhista, né? Então, estamos falando de execução trabalhista. Transitou em julgado a minha sentença, por exemplo. Eu dou um prazo para você entender, né? Como é que funciona a execução trabalhista. Transitou em julgado a minha sentença, eu vou dar um prazo de 48 horas para o devedor pagar. Então, eu chamo o devedor, artigo 880 da CLT, eu chamo o devedor para que em 48 horas ele efetue o pagamento. Se ele não pagar nesse prazo de 48 horas, o que eu vou fazer? Eu vou penhorar os bens dele, tá bom? Eu vou penhorar, a gente vai para penhora, tal. Então, você tem 48 horas para pagar. Se não pagar, seus bens vão para penhora. Lógico que o processo é muito mais complexo do que isso, mas a gente tem que entender que tem esse prazo de 48 horas, não pagou para sua prova, não pagou, penhora. Beleza. Só que também, desde a reforma trabalhista, a gente tem uma previsão de, uma possibilidade, na verdade, de você levar a minha sentença a protesto. Se o devedor não pagar, sabe o que você faz? Onde eu vou colocar esse artigo, Jesus? Aqui. Artigo 883A da CLT. Você aguarda 45 dias, pega minha sentença e leva a protesto. E a gente também consegue, você pode pedir isso para o juiz, cadastrar o devedor no BNDT, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Então, leva a protesto, a sentença e cadastra o nome do devedor no BNDT, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Qual que é o erro? Não são 30 dias, são 45. Então, por isso que não é essa daqui. Veja que são duas coisas separadas. Uma coisa é a penhora. Então, eu transitou em julgado a minha sentença, vou começar a executar, te dou o prazo de 48 horas para pagar. Não pagou? Pá, penhora dos seus bens. Penhora, vou fazer esses bajude, vou pegar tua conta corrente, tá. A não ser que você seja administração pública, né? Que aí execução contra a fazenda, a gente tem aula isso no nosso curso lá de processo do trabalho. Aí é RPV, precatório e tal. Mas aqui não, eu vou bloquear, desculpa, vou bloquear não. Eu vou penhorar seus bens, vou vender seus bens, enfim, se você for da iniciativa privada, normal. Só que além disso, depois de 45 dias que o devedor não pagou, a minha sentença pode ser levada a protesto. Vai ser levada a protesto por quem? Pelo credor. Então, o credor leva a sentença a protesto e aí, enfim, o devedor vai ficar com o nome sujo, né? Vai entrar no BNDT, que é o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Tudo bem, gente? Cadê o material? Apertei errado aqui. Tá. Sobraram as 3 alternativas, né? As 3 alternativas tratam de uma situação que acontece muito na prática, sobretudo em razão da pandemia. Primeira coisa que eu quero lembrar com você.
Artigo 75A e seguintes da CLT, artigos 75A e seguintes, tratam do teletrabalho. O que é o teletrabalho? Aquele trabalho à distância, feito então da residência ou de qualquer outro local, pelo trabalhador, mas em conexão, né? Um trabalho em que ele está conectado pelas vias telemáticas com o empregador. Então é isso, tá? É um trabalho feito à distância, mas ele é ele é conectado pelas vias telemáticas com o empregador. O teletrabalho, ele sempre existiu, né? Já faz muito tempo, na verdade, desde a década de 80 a gente conhece a figura do teletrabalho, mas ele não tinha sido regulamentado e com a reforma trabalhista ele é. Nesses artigos aqui, cuja leitura desde logo eu recomendo. Eu recomendo, a gente vai tratar disso nas aulas, mas se você puder já dar uma lida, acho que vale a pena. Aqui na nossa questão, acho que dá para fazer aqui em cima. A única coisa que se questiona é a transferência. Então, a pessoa está no presencial, ela pode ser transferida para o tele e vice-versa. Ela está no tele, pode ser transferida para o presencial. A gente entra aqui no assunto de alteração do contrato de trabalho, que é um outro tema que a gente vê aqui no curso. A alteração do contrato de trabalho. E aí eu te pergunto, é possível? O que você acha essa transferência? Resposta, sim, né, gente? Só que os requisitos são diferentes. Se você tá no presencial e o seu empregador, ele quer te mandar para o tele, para começar, tem que ter acordo. Você tem que aceitar. Então, você tá no presencial, para ir para o tele, você tem que aceitar. E, além disso, tem que ser feito um aditivo contratual. Obrigatoriamente vai ter que fazer um aditivo. Então, lembra que eu falei que tem gente que defende que o contrato de teletrabalho tem que ser escrito? Eu falei isso para você. Eu falei, olha, tem gente que defende, tem uma certa divergência, mas muita gente defende que o contrato de teletrabalho tem que ser escrito. Falei, não falei? Então, é por isso. Porque tem que ter esse aditivo contratual para eu te passar do presencial para o tele. E ó, já vou te falar um negócio que não apareceu aqui nessa questão, mas vale a pena. Gente, não tem que pagar ajuda de custo. Não tem que fornecer computador, celular, pelo amor de Deus. Ó, tudo isso que eu tô falando, deixa eu colocar os artigos aqui para você, tá? Essa transferência, né, de regimes, ela está, vou colocar aqui em cima. Ela está no artigo 75C da CLT. E aí, a gente tem um mito muito comum, tem muito advogado que pede isso e tá errado, que é o seguinte: mas se você me transferiu do presencial para o tele, você tem que me dar a cadeira, você tem que me dar uma ajuda de custo, porque afinal eu tô usando a minha internet, você tem que me dar o computador, você tem que me dar uma ajuda de custo para a luz. Então é muito comum a gente ter pedido na petição inicial, né, de ajuda de custo. Aí eu o meu julgamento tem uma linha, eu coloco assim: indefiro, pois não há fundamento legal, ponto. Não tá na lei, gente. Depois vocês olham o artigo 75D que eu coloquei aí, que é o que fala que o empregador não tem obrigação de fornecer ajuda de custo nem equipamentos para o empregado que vai para teletrabalho. Então, ele não tem que dar o computador, não tem que dar o computador, ele não tem que dar nada, nem ajuda de custo, nada, nada, nada. Se ele quiser, ele pode dar, mas ele não é obrigado. Isso tem sido uma pegadinha frequente em prova, porque as pessoas acham que tem que dar, e não tem que dar, tá bom? Eu sei que não apareceu na questão, mas é aquilo, resolução de questão a gente fala tudo. Então, para transferir do presencial para o tele, os únicos requisitos são: o cara tem que aceitar, o empregado, né, o cara conhecido como empregado, ele tem que aceitar, e, além disso, tem que ter um registro em aditivo. E o contrário? Que contrário? O tele para o presencial. Primeira coisa, tá? Na verdade, eu nem vou colocar, eu vou colocar o que precisa ter. O que precisa ter? Aditivo, sempre aditivo contratual. E você tem que dar um prazo de transição de pelo menos 15 dias para o seu empregado. Então, de novo,
tem que ter um aditivo contratual. Você tem que dar um prazo, além disso, de 15 dias de transição, de pelo menos. Percebeu que não tem que ter acordo? Eu não coloquei nada ali de propósito, porque não precisa ter acordo. Então, tem gente que fica desesperada. Aconteceu, por exemplo, com a galera do Nubank agora. Nubank, um belo dia, tinha uma galera trabalhando em casa, um belo dia chegou. Gente, ó, daqui a um mês, todo mundo no presencial, tá? E a galera fica desesperada. Um monte de gente quer entrar com a ação. Tem gente que entra com a ação e passa vergonha, né? Porque, enfim, ele fez tudo certinho. Ele não precisa da sua concordância. A concordância é do presencial para o tele. Do tele para o presencial, o empregador que decide. A única coisa é que realmente tem que constar num aditivo contratual, como está aqui na questão. E você tem que dar um prazo mínimo de transição de 15 dias. Para você decorar isso, lembre-se que você vai precisar comprar roupa para ir trabalhar. Você estava trabalhando de pijama no tele, que eu sei. Você estava com a sua pantufa, né, do Cebolinha, que eu sei. E aí você vai ter que comprar um sapato, porque não estamos aceitando pantufa de Cebolinha no ambiente corporativo. É essa a ideia. Então pensa nisso, a pessoa tem que ter, brincadeiras à parte, ela tem que ter esses 15 dias de transição para comprar roupa, para se organizar com meios de transporte. Eu não sei nem qual é o metrô que eu pego para ir trabalhar, não sei nem onde fica, não sei nem que horas eu vou acordar, sabe essas coisas? Ah, tem filho, eu vou ter que contratar uma babá, vou ter que deixar com a avó, sei lá o que eu vou fazer. Eu tenho pet, que nem a minha aqui, que tá começando a reclamar de fome, o que eu faço com o trequinho, né? E por aí vai. Então, assim, 15 dias para a pessoa se adaptar, tá? Daí a gente volta nas alternativas, eu acho que é a C. Isso tudo tá no 75C, tá? Não, desculpa, é a B. É a B, ó. Poderá ser realizada a alteração do regime de trabalho para o presencial por determinação do empregador, isso sem acordo, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo. Ah, por que não é A? Por determinação... Ah, por mero acordo verbal, não é. Não é mero acordo, tem que ter aditivo. E a outra, por que não é? Porque são 30 dias, São 15. Tá bom, gente? É isso. Eu tinha até separado mais uma questão, mas eu tenho só 2 minutos, então eu não vou correr. É até bom que você vê como é que é o nosso curso, e aí depois fica as cenas dos próximos capítulos, né, para as próximas questões. Mas é isso, tá, gente? Assim, tanto... E eu falo por mim e por todos os professores aqui do MC. MC é bom, né, meu curso? Mas, assim, todo o nosso curso é prático, todo o nosso curso, mesmo as aulas teóricas, que eu já tô gravando, né, como eu te disse, ontem, anteontem, sei lá, gravei já 4 bloquinhos e tal, elas são práticas porque a gente pensa sempre naquilo que interessa para o seu concurso. Elas são práticas pelo no mútil, né? Porque, por exemplo, eu não vou ficar te respondendo coisa do dia a dia, eu nem posso dar consultoria, essas coisas, né? Mas eu não vou ficar respondendo coisa do dia a dia. Ah, se acontecer isso, isso, aquilo, se entrar um unicórnio voando na sala da audiência, eu não vou responder porque não cai. Mas é muito aquilo, assim, a gente dá aquilo que cai no seu concurso. Nós temos a nossa equipe, eu sei, a maioria é de professores concursados ou pessoas concurseiras, enfim, pessoas que estão acostumadas há anos com provas de concurso. Concurseiro não porque presta concurso, mas porque está acostumado há anos com prova. E a gente sempre se preocupa com isso, tá? Com o que efetivamente cai. Quando eu dou aula presencial, por exemplo, os alunos às vezes, professor, eu queria te perguntar isso, isso, aquilo, eu falo, não interessa, não cai. Ah, mas eu quero saber. Não agora. Qual que é o seu foco agora? O seu foco é passar no concurso. E aí, a gente tem que ver efetivamente aquilo que tá nas questões, aquilo que tá caindo. E, para fechar isso aqui, juro, não vou passar do horário. Eu sou uma juíza aprovada por meio de questão, tá, gente? O que eu fiz para ser aprovada no meu concurso? Questão, 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 questão. Eu não lia livro, doutrina, essas coisas, embora tenha esse monte de livro aqui, né? Você pode ver que a maioria não jurídica. Mas, assim, tudo aqui, é só esse pedaço aqui que é de direito, o resto pra lá é tudo não jurídico. E porque é questão, 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 fazia muita questão, fazia 40, 50 questões por dia, fazia um cursinho também, e foi isso que me aprovou, porque realmente o treino é o que nos interessa na hora da prova, tá bom? Valeu, viu, gente? Foi um prazer, a gente se cruza aí em outras aulas, dê um voto de confiança pra gente do meu curso, você vai gostar. Até a próxima!